Movimento Jovem está no ar nesse sábado, sábado maravilhoso, cheio da presença de Deus. E hoje eu queria começar o Movimento Jovem de uma maneira diferente. Antes de tudo, acompanhe o Movimento Jovem no Instagram, movimento_jovem_oficial. Lá você vai acompanhar todas as novidades, vai saber quem vai vir, os próximos convidados aqui no Movimento Jovem. E tem sido muito especial ver a participação de vocês, todo mundo interagindo lá no Instagram. Porém, hoje eu quero começar de uma maneira diferente. Eu vou chamar um VT especial e eu quero que você acompanhe. Então, vamos lá de VT? Roda aí! Louvor. Um dos principais atos de gratidão. Adoração a Deus é algo espiritual, íntimo e pessoal. Por isso, não existe fórmula pronta de como adorar a Deus. Na Bíblia, encontramos por várias vezes as palavras louvar, cantar e adorar. Mas você sabe qual é a diferença entre elas? O louvor é quando você quer exaltar algo, falar bem, atribuir qualidades, adjetivos positivos que façam com que quem está em volta entenda a excelência, a beleza. E a gente tem várias formas de expressar isso. Quando a gente se refere a Deus, o louvor é dizer quem Ele é, dizer sobre o seu poder, sobre a sua grandeza, sobre a criação, né? Que manifesta o poder dele, manifesta a glória dele. Então, louvar é falar bem, né? É exaltar e atribuir e reconhecer qualidades positivas. Não preciso fazer música com essa intenção. Eu posso fazer música para ganhar dinheiro, para fazer sucesso, para ter milhares de seguidores. Só que quando eu faço a música para expressar o meu amor a Deus, faço aquela música porque a minha parte racional, a intenção do meu coração e da minha alma é agradá-lo, é honrá-lo, é exaltar o nome dele, exaltar o que ele tem de grandeza, né? Então essa é a diferença. Eu posso fazer música e não estar adorando, mas também posso usar a música como ferramenta da minha adoração. A música Quão Grande é Meu Deus é uma música que a Soraya Moraes gravou e que eu creio que ela expressa na própria letra os atributos de Deus, né? Então, fala de quem Ele é para você individualmente, para como você crê nele. Então, acho que ela é uma confissão de quem Ele é para você mesmo, né? Porque as pessoas têm uma visão de Deus e às vezes é diferente daquela com a qual você se relaciona. Falar de Deus é ter um relacionamento com Ele. E louvar a Deus e dizer quão Ele é grande na sua vida é uma confissão de amor. É o mesmo que dizer eu te amo para o Senhor. Vamos ver como é que vai ficar essa música com violino, viola, violão e piano. Convido você a ouvir Quão Grande é Meu Deus. Pessoas que se rendem a Deus em louvor liberam a sua gloriosa presença.
Chegamos, galera, foi rapidinho e eu não vou enrolar muito aqui não, porque o nosso convidado já está a postos. Kainan Santos, muito bem-vindo ao Movimento Jovem. Muito obrigado, cara. Estou muito feliz de ter recebido o convite mais uma vez. Já estive outras vezes aqui, né? Sim. Vocês sempre abrem as portas para a gente estar divulgando o nosso trabalho, as canções novas, contando um pouquinho da história, do testemunho. E que Deus abençoe mais uma vez. Tenho certeza que vai ser bênção, né? Graças a Deus, amém. O pessoal de casa já conhece um pouquinho da sua história, já assistiu você aqui no Movimento Jovem algumas vezes, mas eu percebi que hoje você não está sozinho. Quem está com você aí hoje? Hoje eu vim com reforço, né? Hoje eu trouxe nosso produtor aí, Felipe Delova, e está com a gente aí a primeira vez. E é um grande irmãozão que Deus nos colocou aí no caminho, né? Para seguir o mesmo propósito. E seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Você apresenta aí o pessoal de casa. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Felipe, tô com o Kainan aí, a gente está trabalhando junto, né? Eu produzo algumas músicas para ele. Ele teve essa coragem de deixar eu produzir as músicas dele, né? Mas a gente se conheceu e Deus está trilhando um caminho aí pra gente, né? A gente tá junto nessa e quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui no Movimento Jovem. Glória a Deus. É um prazer, é uma honra recebê-los aqui de novo, né? Inclusive, ó, o pessoal que está querendo produzir umas músicas, ó, já chama o Filipão lá. Já fica o contato aí, Já né? fica o contato aí do Felipe, daqui a pouco a gente vai passar as redes sociais. Porém, Kainan, para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho da sua história, quem é o Kainan, como aconteceu o Ministério de Louvor na sua vida, até você chegar no tempo que a gente está. Sim. Como a gente fala, né, até engraçado, a gente nasceu em berço evangélico, né? Uhum. Berço, já vinha com a placa, né? Cristão. Mas, assim, os meus avós, meus pais... Eu quero até mandar um beijo para os meus pais que estão lá em casa assistindo, minha esposa Renata, minha filha Laura. E minha avó, que você entra na casa dela, é o canal da Hit 24 horas lá, né? Um beijo para ela. E eu comecei muito cedo, né? Meus pais pastoreando a igreja também, bem novos. Então, a bateria sempre estava exposta ali. Então, acho que criança, a primeira coisa que foca os olhos é no barulho, né? No batuque. Então, ali comecei na bateria. Então, cara, com 3, 4 anos eu já tinha um ritmo, já tocava, né? Ajudava meu pai ali na obra. Fui evoluindo. Mais tarde, eu entrei no conservatório para aperfeiçoar um pouco, mas foi tudo... aprendi a tocar tudo sozinho, né? Diversos instrumentos. Tinha algumas canções, algumas composições. Não entendia o motivo, né, de ter essas letras. E um dia eu fiz uma oração para Deus perguntando por que de ter algumas letras, sendo que eu não cantava, né? Cantava sim, mas cantava para mim, né? Às vezes ajudava na igreja, mas era muito tímido, tinha muita vergonha. Até um dia... o pessoal que caminhava comigo incentivou, né? Falou, cara, não custa gravar uma canção, né? E gravei a primeira canção, Não Temas, e depois disso comecei a receber alguns convites de igrejas, né? Eventos, principalmente de jovens, né? Eventos dos jovens. E a partir daí a gente fluiu, né? Nas gravações, comecei a gravar muitas canções. E daí pra frente a gente foi atendendo as agendas também e estamos até hoje. Esse caminho. Essa caminhada aí com Cristo, né? Então, desde criança ali, já inserido na igreja, que instrumento você tocava? É o que faltar, né? O que faltar na igreja você estava tocando. Isso. Então foi uma bateria, chegou um baterista, foi pra guitarra. Você tocava tudo. E essa caminhada também com Cristo, teve um momento que você se decidiu, né? Viver para Cristo. Que eu também vim muito jovem para a igreja, vim com 6 anos para a igreja, né? Não sou filho de pastores, mas vim com 6 anos para a igreja. Mas teve um momento que eu tive que me posicionar. Como foi para você esse momento? Quando foi essa virada de chave no seu ministério, na sua vida? Talvez a gente sentiu um pouco de dificuldade. Na escola, você vê muitas influências, né? Tentam te levar, talvez, para outros caminhos, mas, se eu não me engano, acho que com 12 para 13 anos, foi quando eu me batizei. Mas eu já entendia, né? Já tinha essa convicção dentro de mim que era esse caminho, né? Algo que é muito bom, a gente precisa ter, são os espelhos dentro da nossa casa, né? Então eu via a minha família, os próprios avós, pais, ali na obra, né? E é algo que eu sempre falava que eu não queria nunca ser um pastor, né? Que eu via o sofrimento deles e parece que é naquilo que você não quer, né, ser ou fazer, é onde Deus te pega, né? E quer te usar. Então a gente acabou hoje sendo um co-pastor também na igreja, liderando algumas pessoas. E depois tomei a decisão de 12 para 13 anos, me batizei e tive essa convicção, né? Que era o caminho certo a trilhar. Nossa fé, né?
Sim, verdade. E você, Felipe? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais. Bom, eu também sou filho de pastor, né? É o que o Kainan falou, é o famoso berço evangélico, né? Quando você tá na igreja, parece que é uma regra, né? Que filho de pastor tem que aprender a tocar os instrumentos para poder apoiar, ajudar os pais ali no ministério, né? E eu comecei a tocar na igreja bateria também, aos 6 anos de idade, mais ou menos. Tinha um grupo de crianças e eu não me esqueço, tinha uma música da Aline Barros que as crianças tocavam, aquela Aleluia, bem antiga, começava na caixa fazendo uma rufada. E eu nem alcançava o bumbo da bateria. Eu lembro até hoje que quando eu tocava bateria eu sentava de lado, só com o pé no chimbal e meu tio que me ensinava deitava no chão e fazia o bumbo com a mão, assim, pra poder tocar bateria. Então esse foi meu start na igreja, no ministério, né? De lá pra cá, a gente foi crescendo, foi chegando pessoas na igreja, e aí você vê um espaço, pô, chegou um baterista na igreja, vou aprender um outro instrumento, vou trocar um violão pra ajudar aqui e ali. E aí com o ministério você vai crescendo, né? Você vai crescendo junto, né? Com a obra. De acordo com a necessidade. Com a necessidade. Né? De acordo com a necessidade, verdade. E eu acho muito interessante também, que eu não sei vocês, mas comigo é assim, acho que a curiosidade também instiga muito a gente querer aprender. Sim. Por exemplo, na minha igreja tem banda completa. Só que tem dias que falta, por exemplo, um baixista. E aí eu percebo, por mais que eu gosto muito da bateria, tá precisando de um baixista, então como será que funciona o baixo? Aí eu pego lá aquele braço gigante lá, não sei quantas casas tem naquele baixo. Eu consegui bater uma nota ou outra. E isso foi muito importante para o meu aprendizado nos instrumentos, até porque eu já falei para vocês que eu sei um pouquinho de tudo, mas não toco nada bem. Só sei um pouquinho mesmo, só o básico. Mas para vocês mesmo, você, por exemplo, fez o conservatório, como foi para você essa experiência de fazer um conservatório, aprender, se especializar mesmo nos instrumentos? Então, quando eu falo que eu fiz conservatório, as pessoas acham que eu sou um maestro, É o Beethoven. né? Mas assim, foi uma bênção também que Deus me deu, né? Eu ganhei uma bolsa lá no Conservatório de Tatuí. E foi um período também, assim, bem de correria, né? Então, era outra cidade, então eu acordava muito cedo, cara, tipo 5, 6 horas da manhã, ia lá, estudava de manhã, voltava para estudar à tarde na escola, né? Então, assim, foi bom para mim aprender muita teoria, né? Tipo assim, ter muita experiência, porque ali, cara, passou os melhores músicos, assim, do Brasil, né? Em relação à orquestra também, né? Então, fiz diversas apresentações, mas, assim, foi uma experiência, né? E também foi uma passagem. Só passei, acho que eu estudei uns 2 anos, me formei como pré, né? Inicial ali. Mas assim, o que eu aprendi ali eu carrego na bagagem até hoje, né? Pra vida. Verdade, muito bom. Vamos de musical então? Vamos. Eu vi que você preparou uma música aqui, uma das músicas que você preparou é A Tua Chuva. Fala um pouquinho dessa música pra gente. A Tua Chuva, ela é uma versão do Planet Shakers, né? A gente tava naquela conversa, cara, o que a gente pode fazer pra uma canção para jovem, né? E o Planet Shakers, eles são bem pra cima, né? Um pop eletrônico. Aí a gente começou a pesquisar algumas canções, vi que essa não tinha versão ainda, né? Para português. E a gente resolveu, fez a gravação, fiz uma tradução, tivemos uma liberação, tudo certinho. E graças a Deus essa é a versão exclusiva, né? Da oficial em português do Planet Shakers. Tua Chuva. Deus foi capacitando. Então, para você que está em casa aí nos acompanhando, aumenta aí o volume da sua TV, chama todo mundo, porque nós vamos aqui de Tua Chuva no Movimento Jovem. Deixa vir, cai sobre mim tua chuva. Deixa vir, cai sobre mim, pois eu preciso da tua chuva. Os céus estão abertos, posso ver milagres, sei que estás bem perto, Deus o sobrenatural. Então corro a ti para o derramado teu amor. Eu corro a ti, me apego em ti, seguro estou. Deixa vir, cai sobre mim tua chuva. Deixa vir, cai sobre mim, pois eu preciso da tua chuva. Glória a Deus. E essa chuva vai inundar nossos corações, o coração do pessoal que está acompanhando o Movimento Jovem de casa. Mas, Kainan, voltando agora a uns assuntos, né? Quais as maiores dificuldades, assim, que um filho de pastor passa
na identificação do próprio ministério, de reconhecer a vontade de Deus na própria vida, não na vida dos pais, né? Saindo um pouco da sombra dos pais e vivendo o seu próprio ministério. Quais são as maiores dificuldades que você passou nessa área? Cara, a gente sabe que isso não só no contexto cristão, né, ou de igrejas, a gente sabe que lidar com pessoas é complicado, né? Assim, cada ser humano tem um tipo de pensamento, opinião, e não diferente dentro da igreja também, né? As pessoas, de repente, acham que dentro da igreja é tudo perfeito, chega lá, a opinião das pessoas são as mesmas, os gostos, né? Mas não é dessa forma. E a gente acabou vendo muita como posso dizer, traição, né? Então a gente via, no caso dos meus pais, via eles chateados, tristes, né? Porque a gente vê o desgaste, né? O empenho com a obra de Deus e muitas vezes vendo a ingratidão das pessoas, né? Então era um dos motivos também que eu sempre falei que nunca queria, né? De repente liderar uma igreja, ou ser um pastor também. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que isso faz parte da caminhada, né? A gente foi vendo também que não era só dentro de igreja, mas no trabalho a gente passa por isso também, né? Na rua, na família. Mas a gente precisa aprender a filtrar essas coisas, né? E fazer a diferença também, né? Não se comparar com... Não é porque a pessoa me fez mal que eu vou fazer mal para ela também, vou retribuir, né? Eu acho que isso é um caráter que cada pessoa tem que carregar, né? Independente do que você fez para mim, a minha reação vai ser diferente, né? A gente vai seguir o princípio, né? Aquilo que a gente acredita que a Bíblia nos diz, né? Verdade. O ministério não é fácil, não é simples, não é algo, vamos chegar lá e vai estar tudo feito, é só chegar e pregar. É realmente uma preparação, né? Você vai lidar com pessoas de diferentes formas, pessoas que podem se ofender mais fácil, pessoas que podem se iludir, digamos assim, mais fácil. E é realmente um preparo que você tem que ter psicologicamente, também espiritualmente, que você tem que estar pronto. E, inclusive, você passou por um caso, né? Foi uma crise de ansiedade um tempo atrás. Como foi? Foi, e isso eu tô falando em primeira mão, assim, abertamente, né? Conversei com poucas pessoas, as pessoas mais próximas a mim, minha família, assim, alguns amigos, né? O próprio Felipe acompanhou um pouquinho. E foi recente, cara, foi agora no Natal, né? De 2023 para 2024. Eu tava na minha casa e, de repente, comecei a sentir o meu corpo bem ruim, achei que eu tava morrendo, né? Achei que tava infartando. E ali fui pro pronto-socorro e tal, e enfim, fui medicado com crise de ansiedade, né? E assim, é um turbilhão, né, que vem na nossa mente e foi uma experiência. Hoje, graças a Deus, eu tô posso dizer, 100% curado, né, liberto disso. Mas assim, eu até recebi algumas palavras proféticas de pessoas dizendo que isso serviria de testemunho, né, para as minhas ministrações, para os lugares que eu iria passar, né? E eu tenho certeza que hoje isso também já se cumprindo, né? A gente poder transmitir para as pessoas e, de repente, se você está em casa, passa por isso, procure ajuda, sim, talvez dentro de uma igreja, converse com a sua família, né? Se você tem sua esposa, seu esposo, enfim, com seus pais, seu próprio pastor, né? Seu líder, conversa, procura ajuda. E assim, eu vejo que ainda há muita, eu posso dizer, as pessoas julgam muito, né? A pessoa que tem depressão, que passa por uma crise de ansiedade. O mundo cristão, a igreja já talvez aponta ali como talvez está com um demônio, né? Falta de Deus. É falta de Deus. Cara, assim, eu sou, não vou dizer que sou religioso, mas eu busco diariamente, né? E assim, me pegou, né? Mas enfim, muita coisa que a gente passa também é correria, então isso foi bom pra gente também colocar o pé no chão. Eu vou dar um exemplo aqui, abrir um parênteses, né? Eu não faço atividade física. Cara, isso me induziu a entrar numa academia, a começar a me movimentar, porque a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Então, assim, a idade vai chegando também, tudo isso vai acumulando, né? Então, assim, eu também tinha esse preconceito com algumas pessoas de achar, cara, pô, a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, mas como ela não consegue sair disso, cara, eu tive que passar na pele para saber o que é, cara, é horrível. Mas assim, que você possa entender que Deus tem a solução para a sua vida, tem essa cura, né? Procura ajuda, não só espiritual, mas também psicológica, né? Tem o psiquiatra, psicólogo, enfim, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então, precisamos cuidar dessas três
áreas do nosso corpo, né? Sim, verdade. E é muito importante você ter falado isso, porque muitas pessoas que estão em casa podem estar passando por isso e se julgando, falando, É poxa, verdade. como assim? Eu busco a Deus, eu vou para a igreja. Você Aonde eu pequei, aonde que eu errei, Exato, fazer exato. assim, né? E você, como um ministro de louvor e como pastor também, passou por isso. Sim. Então, você está sujeito também, nós estamos sujeitos às mesmas tribulações, né? Como a Bíblia diz. Mas o importante nesse momento, claro, além de todo o apoio familiar, agora o lado espiritual, onde você encontrou aquele refúgio, aquilo que realmente acalmou seu coração? Cara, é até difícil de falar assim, mas é um momento, até a Bíblia fala de solitude, cara, entendeu? Então, assim, muitas vezes, até hoje, sim, muitas vezes eu não falei para minha esposa, né, o que eu estava sentindo, para minha família, para os amigos, muitas vezes o próprio Felipe, assim, mandando mensagem, todo mundo, pô, como você tá? E a gente fala, não, tô bem, mas, cara, você não estava bem. Então, assim, é um momento que fica só você e Deus. Então, não adianta você explicar para as pessoas o que você está sentindo, o que você está passando, cara, o porquê daquilo que nem você sabe, né? Eu tenho certeza que, como você falou, tem pessoas em casa que estão assistindo, vai ver isso, passa por isso também. Cara, por quê? Eu não sei por quê. Simplesmente aconteceu e entendo que é um propósito de Deus. Mas, assim, se eu já era mais apegado a Deus, eu me apeguei mais ainda, né? Então, assim, eu tive que pedir um tempo, né, da minha igreja local. Para mim, eu sou ministro de louvor, então, assim, fiquei alguns dias sem cantar, sem ministrar. A agenda também, fiquei sem cumprir a agenda. Mas esse tempo, cara, assim, era o tempo todo lendo a Bíblia, né? Salmos me ajudou muito. Li praticamente todos os salmos, então acordava de manhã, eu já agradecia a Deus por estar respirando, oração, cara, 24 horas em contato, em relacionamento assim com Deus, escutando louvores, cara, isso me aproximou muito, muito assim de Deus. E quando eu menos esperei, cara, tipo assim, a crise nunca mais tinha vindo, né? Senti aquela paz que acredito que só o Espírito Santo de Deus pode trazer pra gente. Glória a Deus, muito forte. E é importante também o amor de Deus nessas horas, né? Sim. Onde a pessoa mais se julga, onde as pessoas mais criam autocríticas, elas buscam onde resolver e acho que a solução de tudo isso está no amor de Deus, está nas palavras, está nas escrituras. E eu vi que você tem uma música chamada Pra Sempre Me Amarás. Fala um pouquinho dela pra gente. Essa música aí, ela é bem pra cima também. Particularmente é um estilo que a gente gosta bastante, né? Eu gosto um pouco de rock, pop, rock e tal. E eu tinha a melodia na cabeça, né? Até gravei no celular. Tinha melodia, mas não tinha letra. Daí um dia a gente chegou no estúdio lá, falou, tem uma música aqui, uma melodia, vamos gravar. Pegou o violão na hora, né? E saiu a letra e, assim, é muito engraçado porque não tinha assunto para aquilo ali. E de repente saiu algo relacionado ao filho pródigo, né? De volta à casa do pai. E o pai sempre está de braços abertos ali para receber o filho novamente ali no seu lar. Então, bora de musical? Pra Sempre Me Amarás? Fechou, então. Pra Sempre Me Amarás, aqui no Movimento Jovem. Vivendo nesse mundo louco, cheio de amargura, senti então que precisava de ajuda. Lembrei então que tinha alguém me esperando, de braços abertos com saudade me aguardando. Pés descalços corri pelo caminho, ainda de longe já vi o meu pai sorrindo. Me abraçou e foi curando minhas feridas e me deu a chance de viver a nova vida. Estou de volta para a casa do Pai. Jesus é o Rei, para sempre cantarei. Ele é o Rei, para sempre cantarei. E vivo estás, para sempre me amarás. Ele é o Rei, para sempre cantarei. E vivo estás, para sempre me amarás. Me amarás, me amarás, me amarás. Me amarás, me amarás, me amarás. Me amarás, me amarás, me amarás. Me amarás. Vivendo nesse mundo
precisava de ajuda. Lembrei então que tinha alguém me esperando, de braços abertos com saudade me aguardando. De pés descalços corri pelo caminho, ainda de longe já vi o meu pai sorrindo. Me abraçou e foi curando minhas feridas e me deu a chance de viver uma nova vida. Estou de volta para a casa do Pai. Jesus é o Rei, para sempre cantarei. Ele é o Rei, para sempre cantarei. E vivo estás, para sempre me amarás. Ele é o Rei, para sempre cantarei. E vivo estás, para sempre me amarás. Me amarás, me amarás, me amarás. Me amarás, me amarás, me amarás. Me amarás, me amarás, me amarás. Me amarás. Ô, glória! E quantos filhos pródigos não estão realmente precisando despertar, né? Agora, Felipe, fala pra gente aí. Você já passou por um momento assim de grande dificuldade na vida? Você, como filho de pastor também, né? Teve que tomar uma decisão em algum momento. Como foi pra você tomar essa decisão? Tá, na verdade é aquilo que o Kainan comentou, né? Quando você você acompanha o ministério dos seus pais, né, na igreja, você acaba tendo, vamos dizer assim, até que um bloqueio, né? Eu não quero ser pastor, eu não quero seguir essa vida de pastorado, porque a gente vê que acaba sendo muito sofrido, né? Por a gente lidar com pessoas, não pelo ministério em si de Deus, mas pelas pessoas. Quando você é pastor, você está cuidando de pessoas, né? E é complicado você tratar pessoas, né? E eu cresci, né, minha infância, minha juventude, assim, foi nessa linha de, não vou fazer meu papel aqui de tocar ou ajudar no que precisar na igreja, mas não quero ter o meu ministério de pastorado, né? Aos 12 anos, eu me lembro que meu pai estava ministrando na igreja e eu senti algo fervendo de mim, né? Eu falei, acho que hoje é o dia de eu aceitar Jesus. E eu falo que aos 12 anos foi meu encontro com Deus, porque se a gente colocar no histórico da igreja, normalmente muitos filhos de pastor não tem nem... Não aceitam. Não tem aquele momento de aceitar. Diz, eu cresci filho de pastor, eu estou salvo, eu sou crente. E eu tive esse encontro com Deus, essa vontade de aceitar Jesus. Eu lembro que na igreja, a igreja ficou até meio assustada, mas o filho do pastor aceitando Jesus. Pastor aceitou. Cara, e foi um encontro ali que eu tive, né? E eu sei que dali pra frente foi um momento que eu tomei a decisão de realmente servir a Deus, né? Porque às vezes a gente vai pra igreja acompanhar meu pai e minha mãe. E eu sei que daquele momento eu tive um encontro verdadeiro com Cristo pra mim seguir o meu ministério com Deus, né? E seguir. Então, esse foi o momento da minha vida. Muito bom. E é interessante falar também que a vida do crente não é só igreja, etc. Chegou um momento que vocês se desviaram da caminhada, passou por algum momento assim, algum dos dois? Ou não? Eu particularmente nunca sofri, não sofri, né? Tipo, nunca desviei. Mas obviamente a gente, adolescente, né? Tipo, passa na cabeça lá, como será isso, como será aquilo, né? Enfim, a gente erra. Tive diversos erros na minha vida, ao longo da caminhada também, mas nunca assim de, cara, não vou mais para a igreja, não sirvo mais a Deus, né? Tive deslize, sim, a gente é jovem, né? Mas nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Você, Filipão? Não, tem algumas fases, aquele falando, tem algumas fases na nossa vida que a gente acaba, acho que pelo cansaço, querendo ou não, às vezes com 15, 17 anos, você é novo, mas você está 17 anos acompanhando seu pai, 16 anos, 15 anos acompanhando o ministério na igreja, né? Sim. Então tem os deslizes que nós estamos sujeitos, a nossa carne está sujeita, né? Mas é aquela história, né? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, independente de onde você vá, Deus vai te buscar naquele lugar, vai te encontrar e vai te trazer de volta. Então eu tive uma fase pequena, mas quando você fala, não vou mais para a igreja, desisto, vou abrir mão, não quero mais saber disso, aí você vê que as coisas vão apertando, você fala, bom, acho que é melhor eu voltar para a direção de Deus, né? Porque eu sei que Deus também tem algo comigo nesse lugar, nessa direção, né? Então é assim, são só as fases da vida mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. E é bom a gente comentar sobre todos esses tipos de assunto aqui no programa, tanto a ansiedade quanto os momentos de fraqueza, de deslize da vida cristã, porque as pessoas de casa passam por isso. Todos nós passamos por isso, né? E às vezes tem alguém passando por aquele momento onde ela está mais se julgando, mais se criticando, como eu já disse aqui no programa, e é importante ela saber que tudo é uma fase.
Mas, claro, ela tem que se apegar a Jesus, tem que buscar Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. É o que a palavra diz. Então, busca Jesus nesse momento, você que está em casa, busca Jesus. Ele tem a solução para todos os seus problemas, seja uma ansiedade, uma depressão, uma enfermidade, qualquer tipo de coisa, Jesus tem a solução. Mas, voltando aqui também a uns outros assuntos, para vocês, assim, quando foi que vocês perceberam que a música era mais do que um hobby, realmente era um ministério na vida de vocês? Você quer falar? Pode falar. Bom, o nosso propósito é o mesmo, né? Mas assim, foi em 2017, quando eu vi realmente, mediante aos convites, e eu acredito muito assim no profético, né? Então, eu tinha muitas promessas de Deus, né? Que a gente estaria nesse caminho, né? Que Deus nos levaria a muitos lugares através da música, né? E assim, eu tive muitos convites e propostas do secular também, né? E quando o diabo vem com prata, ele não vem com qualquer coisa, né? Sim. Então assim, tive propostas de investimentos altos, né? Cachês, enfim. Mas a gente abriu mão de muita coisa, né? Tipo, eu falo a gente assim, a gente tem uma banda, a gente é bem unido, né? Então assim, proposta a gente teve para a gente seguir para outros caminhos, né? Próprio sertanejo, enfim, outras coisas. Mas a gente abdicou de tudo isso para viver o propósito de Deus. E assim, estamos acreditando, vivemos muitas promessas, já Deus realizou muitas promessas na nossa vida. Tem muitas promessas ainda que tenho certeza que vão se realizar. E a gente vive baseado nisso, né? Naquilo que Deus prometeu para a gente. Glória a Deus. Eu gosto de falar aqui nesse programa, a gente sempre falou isso, que o tempo voa. O tempo voa e a gente já está quase finalizando esse bloco. Porém, antes de finalizar, fala um pouquinho. Tem agenda para esse ano, agendas abertas, como está funcionando? Cara, sendo bem sincero, a gente está voltando agora, né? Inclusive, carnaval, a gente nem saiu para nada. Acho que desde o começo do ano, né? A gente não saímos ainda. Até por esse processo que eu enfrentei, né, no final do ano. Mas agora já vou até deixar depois o contato aí para o pessoal, a galera, né, das igrejas, os jovens. E a gente já está disponível com a agenda aberta aí para atender os convites novamente. Glória a Deus. Então pode mandar aí os contatos, as redes sociais. Vamos lá. O meu contato, né, é o DDD 11 94847 0651. Chama a gente lá no WhatsApp ou pode ligar direto, né? Vai ser um prazer estar com você aí na sua igreja, no seu evento. E as redes sociais também, você pode estar contatando a gente lá, né? Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, né? Todas as redes aí. É Kainan Santos Oficial, tá? Kainan Santos Oficial. Chama a gente lá, né? Vamos trocar figurinha, vai ser um prazer estar com vocês aí. Lá tem todos os vídeos, todos os lançamentos, é lá que você anuncia, né? As novidades, tá tudo lá. Fechou, então. Filipão, suas redes sociais? É Felipe Delova no Instagram, se você quiser entrar em contato com a gente aí também. Tem um YouTube, nosso YouTube lá que chama Dreams Records, que tem alguns trabalhos que eu faço. Então, essas minhas redes sociais. Glória a Deus. Então, você que está em casa, segura um pouquinho aí que a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai finalizar aqui com o Kainan cantando mais uma das canções. Só que espera mais um pouquinho, aumenta aí o volume da sua TV e espera a gente voltar em nome de Jesus. Voltamos, galera, estamos no ar novamente. Eu falei pra vocês que ia ser rapidinho esse intervalo. E olha só quem tá comigo agora, Maria. E aí, cheguei. Chegou chegando. Apareci. Surgiu aqui do nada. Mas brincadeiras à parte, Maria tá aqui com a gente mais uma vez, todos os programas aqui no Movimento Jovem. E agora nós teremos algo muito especial. Então, diretor, prepara a vinheta porque nós vamos começar agora Tribuna do Jovem.
E no Tribuna de hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Sandra. Seja muito bem-vinda ao Movimento Jovem, doutora. Obrigada, Li. Olha, Prazer poder participar com vocês e vamos bater um papo aí. bora bater um papo, bora conversar, tem uns Assunto assuntos de hoje é polêmicos. polêmico, Que então isso, hein? tem que acompanhar, Tem que pra saber o que vai acompanhar. acontecer aqui Tem que hoje. assistir aí pra saber o que está acontecendo. Mas, bom, antes da gente começar a entrar já nos assuntos, no tema de hoje, queria que a senhora se apresentasse pro pessoal de casa, quem que é a Sandra, como que surgiu a psicologia na sua vida. Fala um pouquinho pro pessoal de casa. Então, tá bom. Bom, eu comecei muito cedo, né, na igreja também, eu fiz magistério, eu fiz pedagogia. Com o passar dos anos, eu fui vendo que o meu chamado era mesmo esse campo da psicologia. Mas nesse meio tempo todo, né, me casei muito jovem também, com 19 anos. Então, assim, tenho 26 anos de casada. Hoje, né, eu sou casada com o meu esposo, ele é pastor, né, já era há muito tempo, né, então assim, desde muito cedo no ministério, né, e a minha vida profissional, ela foi desenvolvendo aos poucos. Foi caminhando. Né? Eu comecei no Ministério Infantil também, né, na sede, né, tia da escolinha, então assim, devagarinho eu fui vendo uma necessidade, né, de ir crescendo profissionalmente e também vendo a necessidade de informação, né? As pessoas precisam muito de informação, conhecimento, e esse campo da psicologia, para mim, conhecer esse lado humano acrescenta muito também na parte ministerial. Porque eu gosto de compartilhar a palavra de Deus também, então esse campo natural complementa o meu chamado, né? Tenho um filho, né? Mateus, de 4 anos, e como eu falei, né, meu esposo também é pastor do ministério, pastor do Parque Novo Mundo, e é isso. Ah, por isso que a gente falou que talvez você conhecia eu de algum lugar. Agora que eu tô associando Os rostinhos são sempre Agora que ela A gente conhecidos, ligou. tá né? se vendo, então, por aqui na sede. Amém. Então, além de tudo, seria auxiliar de, né, esposa do seu pastor. Então, eu creio que você já teve contato com tudo que é tipo de assunto, não só no clínico ali, mas também no ministério. E você juntou os dois, uniu a sua profissão e também a sua vida pessoal ali, e você abençoa muito o povo, né? Que eu creio que a gente como jovem, né? Que hoje a gente vai falar de um assunto aqui, ó, você ainda não sabe o assunto, espera aí que você vai descobrir. Como jovem, o pessoal às vezes tem dificuldade de pedir ajuda. Quando você vê que a esposa do pastor já tem um assunto ali, a pessoa já fica mais à vontade para conversar. E é importante buscar ajuda, né? E ter pessoas preparadas, assim como a senhora, como a Sandra, para ajudar, né? Então vamos para assunto, vamos para assunto. Agora vamos pro tema. Vamos pro Tema de tema. hoje, galera, para você que está de casa aí, ó, o tema de hoje é relacionamento dos jovens cristãos. Como que deve ser um relacionamento dos jovens cristãos? Não só o relacionamento de amizade, vamos para a área mais sentimental também. isso. Como é um namoro cristão? Pode fazer tal coisa, não pode? Esse negócio de pode ou não pode, ó. Quanto tempo tem que ter de oração, de preparo? É um namoro só para passar tempo? É um namoro para casar? E a gente vai falar sobre isso aqui, tanto no lado espiritual, como esposa de pastor, mas também como do lado psicológico, se o jovem está preparado para isso, qual idade o jovem está preparado. Então, dá uma introdução para a gente sobre essa questão, relacionamento cristão. Como deve funcionar? Vamos pensar nesse contexto de relacionamento, mas no sentido de namoro, né? Porque, assim, tem vários conceitos no campo namoro. Mas vamos nesse campo mais cristão, o que seria isso? Dentro desse campo mais psicológico, é um relacionamento afetivo entre duas pessoas, que a intenção é se unir para compartilhar experiências, né? Compartilhar a vida. E dentro desse campo cristão, qual seria o objetivo? Unir-se em casamento, né? Porque tem um propósito. Não é só uma relação sem um propósito. Na verdade, começa-se com uma amizade, né? Quando a gente fala de namoro cristão, o ideal é começar partindo de uma amizade. Né? Porque esse é a base de todo relacionamento, é uma amizade, é um conhecer o outro, não no sentido físico, mas no sentido psicológico, emocional e espiritual, principalmente. Né? Então, assim, é um campo que vai envolver a parte das necessidades que cada um tem. Então, assim, quando se trata de relacionamento, existem muitas necessidades envolvidas, né? A gente pode abordar um pouco sobre essa questão das necessidades emocionais, que está totalmente envolvida com os relacionamentos. Com certeza. Vamos para cima, então, falar um pouquinho sobre esse assunto específico? Tá, vamos lá. Ó, vamos pensar o seguinte, quando todo ser humano, ele tem uma necessidade física, tem necessidades físicas, tem necessidades emocionais e tem necessidades espirituais. Sim. Imagina que a gente nasce numa família, nossos pais, é a mesma situação, dois desconhecidos que se conhecem, que se relacionam e vão constituir uma família, né, formar um relacionamento, um homem e uma mulher.
pensamentos totalmente diferentes. Forma-se ali um filho, né? Uma nova vida, que vai absorver todo o conhecimento, toda a experiência de vida daquele relacionamento com os pais. Dependendo de como foi essa relação, essas necessidades podem ter sido atendidas ou não. Que necessidades? Todo ser humano deseja ser amado. Todo ser humano deseja ser valorizado, se sentir importante, ter segurança, construir autonomia. Então, sim, são necessidades que são básicas de todo ser humano. Aí a pessoa cresce. Quando ela cresce, ela vai se ligar a outros relacionamentos, né? Falando, por exemplo, da fase da infância e adolescência, já começa a se conectar com os coleguinhas. A gente vai buscando aquelas afinidades, né? Aí chega na adolescência. A adolescência vai unir o quê? Identidade, que está em formação, mais essas necessidades emocionais, se foram supridas ou não. Então, imagina os conflitos que podem acontecer, tanto numa questão de amizade, quanto numa questão de namoro. Né? E aí é um fato que nessa fase o próprio corpo dá alguns sinais com relação aos desejos, né? Os próprios hormônios estão ali se desenvolvendo e junta-se com essas necessidades emocionais, a busca vai ser constante para se conectar com pessoas, né? Porque existe essa necessidade dos vínculos, ninguém caminha sozinho, né? Não é natural um jovem se isolar, não é natural um jovem querer ficar sozinho, assim, ter os momentos sim, né? Mas não ter amigos, não participar dos eventos, não participar da comunhão, né? De estar perto da família, porque é uma necessidade que todos têm estar em sociedade, de estar em sociedade, né? De ter vínculos com as pessoas, é conexão isso. Então, partindo daí, tem muita coisa que vai se desenvolvendo. Sim. É interessante ver também. Então, digamos assim, os traumas de infância refletem tudo isso na adolescência, na fase adulta e pode refletir no relacionamento que a pessoa vai ter, né, doutora? Totalmente, até porque o relacionamento dos pais também com o adolescente, né, com a criança ou adolescente. E o relacionamento entre o casal também vai influenciar toda a vivência dessa criança, desse adolescente, né? Porque, assim, qual é o padrão que se tem? O padrão geralmente são os pais. E nem sempre a gente tem uma referência, né? Porque os nossos pais são humanos, eles também vivenciaram situações difíceis, podem ter experimentado traumas. Então, assim, dentro desse contexto de ser humano, todo mundo está sujeito, né? A não ter essas necessidades supridas, a ter um pai em casa que era agressivo, que bebia, né? Ter uma mãe que talvez tivesse um transtorno mental, não conseguia dar atenção, né? Porque, assim, essas necessidades, elas são fundamentais para quê? Para um desenvolvimento social, para um desenvolvimento psíquico e também espiritual. Né? Porque, assim, imagina como as nossas primeiras relações, elas vão refletir também como nós olhamos para a vida espiritual. Sim. Né? Como a gente observa Deus, como a gente vê Deus, até entende a visão de Deus. pai, por exemplo. A visão que você tem de pai, a visão que você tem de pessoa que cuida de você. Né? Realmente, às vezes, a pessoa o pai ou a mãe é muito ocupada, não supre a necessidade emocional. Isso tudo dá reflexo no adolescente. E o adolescente parece que quanto mais carente emocionalmente, mais ele quer se relacionar com outras pessoas, cheio de amizade, ou até mesmo entra ali tô gostando, tô querendo me envolver com a pessoa. E como é que o jovem vai saber qual que é o momento ideal? Porque a gente sabe que a adolescência a pessoa está se formando, né? Mas também é a fase que a pessoa mais se identifica e parece que, eu gosto de fulano, tô apaixonada. Já na minha igreja, assim, a gente sempre ouve isso, principalmente o pessoal ali dos 15 anos, na juventude. Então, qual que seria o momento para começar um namoro? Maria, olha que interessante. Essa fase, as meninas têm um tipo de comportamento e os meninos têm outro tipo de comportamento. As meninas, elas vão se ligar muito nessa questão afetiva, emocional. Então, elas se conectam muito fácil com as meninas, né? E aí constrói uma amizade e vai se conectar com os meninos também. Mas muitas vezes está em busca de uma validação. Né? Tanto o menino quanto a menina, mas mais as meninas, né? Porque tem uma questão também de autoestima, de autoconceito, de imagem. Essa dificuldade, muitas vezes, que a menina tem com a própria imagem, que é natural nesse período da adolescência, ela vai buscar essa validação, essa afirmação nos relacionamentos, nas amizades e com relação a um namoro. Então, é natural que ela queira estar sempre ali. Aí, imagina, encontra-se, né, um menino que vai ali atender essa necessidade que ela tem ali de ouvir elogios, de se sentir importante, de se sentir valorizada, amada. A conexão é muito fácil. Né? Ligou-se emocionalmente ali, já de uma certa forma, já ganhou. Ganhou o coração. Já ganhou o coração. Ganhou afeto. Né? E aí, a idade.
A partir dos 13 anos, essa mentalidade já começa a se formar desse jeito, né? Por conta dessas necessidades. E que idade seria o ideal? Vamos pegar assim, dentro desse campo psicológico, a formação da identidade está acontecendo nessa fase. Então, é uma fase em que o adolescente ele vai questionar tudo. Vai questionar o estilo de vida dos pais, vai questionar a fé dos pais, vai questionar tudo aquilo que ele aprendeu, para saber se aquilo faz sentido, se Jesus faz sentido, se a fé faz sentido, se os pais são exemplo. Então, ele está ali, ó, absorvendo uma peneira. Né? Dentro de um campo espiritual, eu gosto muito de um versículo de Provérbios que fala assim, ó, prepara fora a tua obra, apronta no campo e depois edifica a tua casa. Que estrutura que uma menina nova, 15, 16 anos, tem? Estou falando dentro do campo emocional, de cuidar muitas vezes de uma casa, aprende-se, né? Isso tudo se aprende. Mas espera aí, será que era realmente isso que ela precisava? Porque nessa fase ela está estudando, ela não tem uma profissão, né? E aí se conecta e se o objetivo é um casamento, a gente sabe que é uma benção o casamento, mas também existem algumas etapas na vida que não deveria pular. Né? Então, é importante que o jovem, ele estude, tenha uma formação, tenha experiências nesse campo, até para ter algo para entrar dentro de um casamento. Né? E não ficar na dependência um do outro. Porque o interessante é que na verdade, não vai fazer o outro feliz. Isso é pesado. Pega né? o ponto aí, gente. Porque eu me conectei, eu gostei de fulano, eu vou casar para ser feliz. Não, você tem que estar feliz. Sim. Você tem que ser feliz. Uma condição prévia. Você Exato. já tem que... E para isso também tem que estar construído ali, né? Sim, você tem que estar bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para que você entre num relacionamento e os dois juntos vão somar. Só que isso seria muito... a idealização, né? Muitas vezes, né? Seria o perfeito. Porque, na verdade, o que acontece é todo mundo se conecta porque tem alguma necessidade e quer que o outro supra essa necessidade. Então, eu preciso que você me ame, eu preciso que você me valorize. Aí, imagina essa troca? Um dependendo do outro para se sentir importante, para se sentir amado, para fazer o outro feliz. Vai ficando pesado. E às vezes até no próprio namoro já vão aparecendo esses sinais. Agora, você imagina isso dentro de um casamento. Que o objetivo é trabalhar junto, em comum, uma unidade, para que se construa uma família saudável. Só que a gente sabe que nem sempre acontece desse jeito. Seria o ideal, mas não é. Né? Então, assim, é muito importante ter esse preparo antes. Né? E vai também de acordo, isso é uma questão muito cultural, né? De cada família, porque tem famílias que aprovam, né? O filho casar jovem, tem outros que não, né? Então, assim, são limites que são estabelecidos pela própria família. Isso é importante também. Respeitar os lados, respeitar os alicerces da pessoa, né? Tanto o espiritual, por exemplo, uma pessoa cristã vai namorar uma pessoa que não é cristã, ela sabe que vai passar por coisas que não tinha que passar. O tal do namoro evangelístico, então, né? O namoro evangelístico, essas coisas, não daria certo. Mas eu queria saber também, mediante isso, até esse versículo que a senhora citou, o missionário sempre fala, né? Quando ele vai abençoar um namoro, um noivado, ele sempre fala sobre esse versículo. Ó, prepara antes, depois você casa. E eu queria saber, agora, referente a um jovem que está preparado psicologicamente, financeiramente para manter um namoro, é um jovem que está com a família, também tem o apoio da família, só que ele está passando por algumas coisas que ele está achando estranho no relacionamento dele. O que deve ser feito? Deve ser feita uma análise para ver se aquele namoro é um namoro saudável? Pastor Alexandre, olha, cada um tem um temperamento. Né? Imagine que a nossa personalidade ela vai sendo construída ao redor, ao longo da vida, tá? Só que dentro dessa personalidade nós temos o temperamento e o caráter. Caráter é tudo aquilo que a gente vai aprendendo, né? Que vai recebendo e tal. No campo do temperamento, cada pessoa tem um temperamento. Então, já chega por aí que dentro de um relacionamento, os dois nem sempre vão ter o mesmo tipo de temperamento. E aí os sinais, né? As diferenças começam a aparecer, né? E tudo aquilo que... O temperamento é algo natural. Tá? As diferenças são normais e isso faz parte dessa conexão. Agora, o que não é natural é quando vai existindo um sofrimento. Né? Então, você imagina que aquela pessoa ela tem uma insegurança, geralmente pessoas inseguras têm uma tendência a querer controlar o outro. Então, a insegurança é dela e ela começa a controlar o outro. É a menina que começa a controlar o menino, é o menino que começa...
a Onde controlar. você tá? O que você tá fazendo? Por que você não fala comigo? Exato, né? Controle, Então, né? esse controle excessivo já demonstra algum sinal de que existe aí uma questão emocional que precisa ser trabalhada. Por quê? Ah, não, depois que casar vai melhorar, vai passar? É totalmente o oposto. Porque no namoro a gente tem alguns sinais. No namoro a gente conhece a pessoa daquilo que a pessoa se deixa mostrar. Mas depois de um casamento, a gente vai conhecer, sim, uma outra realidade, né? As imperfeições, porque ninguém é perfeito. E na convivência que vê, né? Exato, Tudo vai no ser dia a colocado à dia. prova. São hábitos que são construídos, que nós adquirimos desde a nossa infância, que muitas vezes não saem. Se a pessoa não quer mudar, isso não muda. E aí a mulher quer mudar o marido quer mudar a esposa, percebe? Então, esses conflitos vão surgindo, mas eles aparecem antes. Né? Uma agressividade, um jeito de falar, um comportamento. A gente ouve falar muito assim, né? Que se não é um bom filho, não é um bom marido. Né? Se não será uma boa filha, isso também é válido, não será. É verdade? É válido porque são sinais de comportamento. Né? A gente observa aí caráter. Né? Então, não dá para a gente deixar de lado essa parte aí dos comportamentos. Né? Porque uma coisa é a pessoa fala. Né? No relacionamento, palavras voam, né? Agora, quando se trata de atos, comportamentos e atitudes, elas muitas vezes falam mais alto. E Só aí, que diz respeito ao caráter, né? você imagina que se a pessoa está ali encantada, apaixonada, está recebendo em alguns momentos validação, amor, carinho, ela tem uma tendência a não racionalizar. O lado racional dela vai ficar quietinho. Nem funciona. Nem funciona. Nem percebe. Fulano fez isso. Todo mundo tá vendo, mas a pessoa às vezes não tá vendo. Vem da insegurança também. Vem de tudo. E Sandra, tem uma pergunta aqui. Que no crente, a gente sempre pergunta na rodinha de amigos, pergunta qual que é o momento que a pessoa começa a orar para se preparar para um namoro, por exemplo. Às vezes a pessoa tem as duas situações. Às vezes a pessoa já tem interesse em uma pessoa, não gosta ainda, mas tem um interesse, fala, fulano ali que eu vejo, vai que é o meu prometido. A pessoa olha e começa a orar sozinho, ou a pessoa não tem ninguém ainda em mente e já ora para preparar. Qual que seria o ideal? O tempo ideal, o momento da vida da pessoa, talvez, para fazer essa oração, esse tipo de oração, por exemplo? A oração ela é bem-vinda em todo tempo. Né? Então, é claro que são fases diferentes. Naturalmente, nessa fase mais de adolescência, quando eu falo adolescência, estou me referindo ali 14, 15 anos, a menina não está muito pensando no casamento. Ela quer o relacionamento para atender essa necessidade emocional de ter alguém, porque as amigas muitas vezes têm, né? E se não são amizades cristãs, acabam entrando também ainda, nesse né? campo, exatamente. Então, assim, ela quer se sentir muito amada, né? Então, assim, essa conexão vai estar sempre ali, é natural. Agora, quando que é importante que desperte esse start? Né? A própria palavra de Deus fala para não despertar isso cedo. Porque tudo aquilo que é despertado cedo vai levar a uma ação. Né? A gente pensa, a gente sente e a gente age. Então, se eu fico pensando muito em namoro, em relacionamento, nos meninos, desse tipo de situação, automaticamente as emoções elas vão ser ativadas. Então, o desejo vai surgir, o sentimento vai aparecer. E o que eu vou fazer depois? Eu vou buscar. Automaticamente eu vou sair buscando sempre um relacionamento. Então, tudo parte dos nossos pensamentos. É fundamental. Agora, como eu falei, tem um limite? Quem colocou esse limite sobre esse jovem? Ou não tem limite? Sim. Se tem um limite, é ótimo, porque os limites são protetivos, eles nos protegem. Né? Os pais, muitas vezes, que colocam os limites, eles estão corretos, porque eles observam, eles não querem que, muitas vezes, os filhos cometam, né, erros e acabam tomando um caminho que não vai ser bom, né, para o futuro. Então, é natural que os pais coloquem limites. Determinada idade. E quando o pai não coloca limite? Então, aí que é o problema. Sem limite, o jovem vai ficar, sabe, aquele barco à deriva. Então, ele vai caminhar muitas vezes... eu digo o seguinte, Maria, quando o jovem não tem em casa essa figura paterna ou materna que coloca limites, mas ele é de Deus, ele é um cristão, ele está ali na palavra, a palavra é o limite. Né? Porque a própria palavra vai colocar ele num limite, vai colocar ela num limite de que, não ultrapasse esse limite, não dê lugar ao diabo, não avança o sinal, não busque certas coisas, observa seus pensamentos, examine a si mesmo,
Percebe? A palavra de Deus, ela é um limite. Já é um limite. Ela é um limite, né? Eu digo que na minha adolescência, quando eu cheguei na igreja, os meus pais, eu tinha 16 anos. Os meus pais haviam se separado fazia pouco tempo, Nossa. né? A palavra de Deus, a igreja, para mim, ela representou esse limite. Então, eu me sentia acolhida no grupo de jovens. A palavra, ela me colocava esses limites. Eu sabia que não era hora para isso ainda. Mas é assim, é a minha experiência, né? Mas, realmente, a palavra, ela põe limites. Então, como a gente está falando, né, de jovens cristãos, observa os limites da palavra. Por quê? Toda ação tem uma reação. Toda reação vai ter uma consequência. Então, por mais que a pessoa naquele momento, eu não queria, né? A gente sabe que tem muitos casos de meninas que acabam se envolvendo naquele momento, ficando grávida. Os meninos acabam também com responsabilidades, né? Nesse campo, vai ter que pagar uma pensão. São vários conflitos que vão surgindo. Para quê? Né? Se poderia ser evitado, se poderia ter observado os sinais, o alerta. Só que o jovem, ele tem uma mentalidade assim, não vai acontecer comigo. Vai acontecer com o outro. Às vezes nem pensa que pode acontecer, né? A pessoa pensa, eu só tô conversando. Eu só tô falando com a pessoa. E também entra outra coisa que deve ser limitada. O ficar, né? Que o jovem acha que, não, só tô ficando, só não tô gostando da pessoa. Não, essa pessoa não tem nada. É um assunto também que precisa de limite, né? E que hoje eu vejo que muitos jovens têm essa dificuldade de compreender. Nossa, mas não tá escrito na Bíblia que é pecado. Mas esse padrão ficar, ele é um padrão do mundo. Exatamente. Né? Porque não é um padrão cristão. A gente sabe que o jovem que não conhece a palavra de Deus, ele vai ficar para satisfazer os desejos naturais que ele está sentindo ali. E não tem compromisso, não tem relacionamento. Agora, um cristão que, eu estou ficando para conhecer e depois eu vou assumir o relacionamento, isso está fora. Fora. A pessoa vai ficando, quando Jesus chega, ela fica. Porque o ideal dentro de um campo do cristão é você construir uma amizade. Você vai ficando, mas assim, não é um ficar de se relacionar fisicamente, é um ficar no sentido de amizade. Porque essa amizade que vai construir a base para esse relacionamento. Né? Agora, se vai ficando esporadicamente, de vez em quando está disponível, você está disponível? Para quem, né? Para quem? Para quê? Exato. Mas infelizmente eu vejo isso muito acontecendo próximo e a gente ajuda, a gente alerta, conversa, fala. Mas ainda assim tem recorrência porque às vezes a pessoa não tem ninguém da família convertida, a pessoa não tem um padrão. E por mais que a gente cresceu na igreja, já tinha essa consciência. Mas se a gente está chegando, que às vezes não quer que esteja escrito. É aquilo, né? Pergunta no Instagram para todo mundo, faz caixinha de pergunta, é pecado isso, é pecado aquilo. Mas tem que estar fundamentado na palavra, né? É porque a pessoa já veio com algumas experiências. Isso, também. Então, quando ela vem com experiências, ela tem uma tendência a querer buscar uma argumentação para poder validar aquele desejo que ela já tem, né? Então, é um campo delicado. Uma dúvida também que surgiu, na verdade não é uma dúvida, eu queria um esclarecimento, né, da parte da senhora como doutora, mas também como esposa de pastor, como alguém que está na igreja vivendo isso no dia a dia. A pessoa tem uma namorada, o jovem tem uma namorada, só que ele fica conversando com várias outras meninas, não com maldade, mas para gerar uma amizade, etc. Existe essa questão de amizade entre homem e mulher que já tem um compromisso, ou isso vai prejudicar, mais para frente pode prejudicar essa pessoa? Como funciona essa parte das amizades, do relacionamento de amizade e o relacionamento de namoro? Então, dentro desse campo de namoro, é natural que tenha esse tipo de relacionamento, mas também vai dos combinados. Né? Porque assim, se você já não começa a namorar e você vai para a minha ilha, já vai ficar ali na ilha, você vamos ficar numa ilha, vamos construir essa ilha, né? Então vai ficando um isolamento e as próprias pessoas vão se afastando, isso também não é saudável, né? Porque imagina que o adolescente, o jovem, ele precisa de amizades, seja com meninos, seja com meninas, isso é saudável. Essas diferenças, elas vão contribuindo para o desenvolvimento. Aí já começa muito cedo a se conectar, começa a se relacionar. Então, já fecha ali o círculo, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Mas, espera aí, que compromisso é esse? Acaba sendo uma coisa muito rígida, né? Porque, assim, vai muito, Alexandre, do caráter de cada um, né? Do respeito que a menina vai se posicionar, o respeito do menino, né? Então, assim, dentro de um campo de namoro, era saudável ter as amizades, né? Isso, agora, aí vai gerar os ciúmes, toda aquela situação. Se a menina já começa a ter muito ciúme,
Já é um sinal. Já é um sinal. É, Um agora, alerta vermelho também. esse relacionamento, por exemplo, com uma amizade, vai provocar um ciúme? Ou não? É uma coisa saudável ali, sem malícia, sem maldade. Então, tudo tem que ser observado. Verdade, tem que ser observado. E agora, eu acho que uma última pergunta, que seria muito bom falar, eu falo como um testemunho. Eu comecei a namorar há 3 anos atrás, só que eu demorei bastante para começar a juntar dinheiro para me casar, né? Eu falo isso como um testemunho da minha parte, né? Mas no ano passado comecei, me programei, estou juntando dinheiro até hoje, tenho lá minha caixinha separada só para o casamento. Quando é o momento certo da pessoa começar a se programar para o casamento? No relacionamento cristão, uma pessoa que está estruturada, realmente quer viver para Jesus, quer que o relacionamento dela seja para a glória de Deus, quer realmente casar, qual que é o momento certo para ela começar a se planejar financeiramente? Então, eu acredito da seguinte forma, termine os estudos. Né? Um curso superior é muito importante, porque tanto para o homem quanto para a mulher vai desenvolver muito mais a mente, vai te dar muito mais oportunidades na área financeira, na área profissional, vai trazer uma certa realização. Né? O casamento não impede a pessoa de estudar, de continuar essa vida. Né? Agora, existem alguns compromissos, algumas responsabilidades no casamento. Né? Hoje a gente sabe que as mulheres trabalham também e ajudam, não tem só aquela carga pesada que fica sobre o homem, né, como antigamente. Não, hoje é possível esse compartilhamento. Então, tem que haver um acordo. Estamos preparados para isso? Temos condições disso? O que a gente deseja? Não dá para um decidir. É claro que às vezes um tem mais vontade e o outro fica naquela, né, esperando, mas os dois precisam ver as questões financeiras, porque emocionalmente a pessoa vai estar sempre achando que está preparada, né? Porque ela quer estar junto. Né? A vontade às vezes supera o preparo. Exato. Né? Nessa fase de namoro, você quer estar junto com o outro. Então, o ideal é casar amanhã, mas não dá para casar amanhã. Né? Então, assim, observe, orem, né? Porque as condições elas vão acontecendo e tudo é perfeito no tempo certo. Né? Porque vai também dos desejos, dos sonhos. Eu quero aquele casamento com uma festa, eu quero uma casa, eu quero comprar um apartamento, eu quero isso. Vai do casal. Vai do casal. E é uma boa palavra, né, de Eclesiastes 3:3, que é um tempo determinado para todas as coisas. E a gente já tem que finalizar, já estamos chegando ao fim de mais um bloco. Desse bloco aqui já está chegando ao final, mas um resumo, digamos assim, é aquele versículo que o missionário sempre fala e a senhora também fala, né? Sobre preparar o campo para depois casar, aí você casa, fica feliz, mas é justamente sobre isso. Doutora, passa pra gente rapidinho as suas redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar os conteúdos ou então marcar alguma consulta, qual que é as redes sociais? Eu tenho, né, o Instagram, que é Sandra Machado Psi, né? Lá tem conteúdo sobre fé, conteúdo da parte emocional, psicológica, e também tem os contatos lá, eu estou à disposição se precisar. Pronto, precisou, é só chamar. E a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí que vai ser rapidinho. Espera mais um pouquinho que a gente já volta para o terceiro bloco aqui do Movimento Jovem. Com o último bloco que nesse sábado tá muito especial. E eu tô aqui de novo com o meu amigo Alexandre Rios. Estamos de novo aqui. Tá preparado para esse final? Mais um bloco, finalizando aqui com chave de ouro. Porque vai ter mais musical aqui no Movimento Jovem, né? Com certeza. Eu adoro musical e a gente já estamos aqui com a nossa convidada, a Dani Godoy. Olá. Seja bem-vinda ao Movimento Jovem. Um prazer estar aqui, pastora Lê, Maria, mais uma vez. Estive aqui uma vez já faz um tempo, já que ainda era o pastor Gabriel Michelazzo, e é uma honra estar aqui com vocês de novo. Glória a Deus, é um prazer receber você aqui novamente. Obrigada. Já esteve aqui, gente, não é só esse da fé. Então ela já está em casa, sou da família, vontade, já tá em família já. Então conta um pouco mais sobre a sua história, porque eu acredito que o pessoal já tenha visto você por aí. Então fala um pouquinho sobre você para se apresentar pro pessoal de casa. Legal. Eu me chamo Dani Godoy, sou da cidade de Valinhos. Eu tenho 3 filhos, digam não parece, vai. Não parece. Obrigada. Não parece. Casei super novinha, né? E aí eu tô casada já há 16 anos. Eu tenho esse ministério de música, trabalhei bastante com o ministério infantil também, até vim na HIT uma vez pra gente se apresentar com os bonecos, mas hoje eu tô focada mais na carreira musical, né? Nessa área de
ministrar louvor mesmo, ajudo minha igreja local também. E tô aí desde que eu tinha 12 aninhos de idade, eu canto na igreja, né? Acho que todo mundo começa mais ou menos assim, né? Foi um dia lá que tinha uma irmãzinha que não queria cantar a música. Ah, não quero. Falei, então deixa eu cantar esse pedacinho. Tava lá, eu era menor deles, porque era um grupo de jovens e eu tava lá pequenininha, com 12 anos. No meio dos adolescentes, e daí eu pensava, pode, né? E aí quando eu cantei, aí já e aí a minha amiga falou, você sabe desde quando que você sabia que você cantava assim? Eu falei, sabe quando você não sabe? Eu acho que eu cantava bem, mas eu não tinha essa noção, né? De que eu cantava bem. E daí quando eu cheguei na igreja, o pessoal começou, nossa, você canta bem. E daí eu comecei a ser chamada, né, pra cantar com eles no grupo, e aí começou daí. Depois a gente já começou a cantar na igreja, ministrar louvor, e aí desse convite pra frente a gente vai fazendo congressos, convenções, e aí o pessoal vai conhecendo mais, mas assim, profissionalmente mesmo, de gravar, CD e tudo mais, foi só em 2013, eu já tava com 20 e pouquinhos anos, porque eu não tenho tanto assim. Mas aí foi mais pra frente que eu gravei o primeiro CD, né? Que foi o Dependo de Ti, que ainda era CD ainda. Sim. Tá, eu tô querendo falar que eu não sou velha, mas não tem jeito, gente. Era CD ainda, né? E aí, quando foi em 2017, daí eu lancei o material que daí já foi nas plataformas digitais, daí, né? E ainda tinha também o físico, mas aí eu comecei a fazer mais shows, comecei a vir mais, né, na TV, em rádios, jornais, comecei a ficar mais conhecida, assim, né? E daí pra frente a gente tem trabalhado nessa área, né? Tem se dedicado nisso. Eu parei um pouco com o Ministério Infantil por conta disso. Como eu tenho 3 filhos também, tenho meu trabalho... O Ministério Infantil ficou em casa. Tenho o trabalho secular também, que a gente tem que dar conta de tudo. Então, pra você focar numa coisa e fazer bem feito, eu acho interessante, né? A gente pegar uma coisa só e ir. Então, eu tô focada mais agora na música mesmo. Nossa, que bênção. E como foi, só pra saber, você nasceu já num berço evangélico, como o pessoal diz? Ou você teve um processo todo de Legal conversão? você perguntar isso, porque inclusive essa semana passada morreu a Neuza Itioca, que é uma pastora muito conhecida aqui no Brasil, que ela trabalha com libertação, né, em todo o Brasil, e ela faz os seminários. E há muitos anos atrás, a minha mãe não podia engravidar. Ela casou com 28 anos, já um pouco, né, avançadinha aí, e ela tentou 7 anos engravidar de mim, não conseguia engravidar. E foi num seminário de libertação onde a pastora Neuza Itioca estava, que ela colocou as mãos sobre a barriga da minha mãe e profetizou que eu já estava ali, que a partir daquele dia eu já estava ali. E de lá pra cá, eu tô aqui pra contar, né, isso. Ela faleceu semana passada, então é uma pessoa que com certeza faz parte, né, da minha vida, da história toda, né. E é isso, né? Sua vida já começou com um testemunho. Já começou com um milagre, né? Então aí fui consagrado ao Senhor na igreja, assim, mas aí minhas primeiras experiências mesmo com Deus foi aos 12 anos, que foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo e também fui batizada nas águas, com 12 aninhos de idade. Então começou tudo cedo. Aos 12 anos foi o start ali, tanto para o ministério quanto para as suas primeiras experiências com o Senhor Jesus, né? Sim. E eu queria saber um pouquinho da sua composição dessa música, Aos Teus Cuidados. Legal. É uma música muito bonita, né? Eu gostei muito dela. Conta um pouco da história, tanto da composição quanto de como que é compor, né, gente? Sim. Eu imagino que seja um desafio. Eu acho que é um presente de Deus, porque assim, eu sempre fiz músicas desde os 12 aninhos, sempre as maiores canções minhas que eu acabei gravando foram experiências minhas pessoais com Deus. Eu não consigo sentar e falar, como muitos conseguem, né? Eu já não tenho essa facilidade. Me dá uma música do Apocalipse, aí a pessoa me dá um tema e aí eu leio a Bíblia ali e já me vem uma inspiração. Não. Pra mim, geralmente são coisas que eu vivo no meu dia a dia, alguma oração que se transformou em um louvor, ou às vezes vem na boca, como é uma que eu vou cantar daqui a pouquinho, que chama Tudo Posso, que ela veio simplesmente, eu comecei a cantar do nada, assim, e a música veio toda. Inspiração, né? Às vezes vem um pedacinho, tem uma que eu começo a compor, tipo, com 12 anos de idade, acabei com 18 anos de idade, fui gravar só depois. Então, cada uma acho que é um filho, né, que a gente gera. E essa canção, Os Teus Cuidados, ela já tinha eu paguei para o produtor, que é o Levi Williams, eu paguei já pela base dela pronta. Então ele me deu, ele falou, é uma música minha, você pode colocar a sua letra se você quiser, porque era uma música em inglês, ele falou, pode colocar a sua cara, a sua letra. Então a letra é minha e a melodia é dele, do Levi Williams. Ai, que bem. Então você já tinha a letra ou ele te entregou e você... Não, a letra fui eu que fiz, né, foi uma inspiração, realmente foi uma vivência minha com o Senhor. Foi num tempo, eu acho que é sempre em tempo difícil, né? Que a gente compõe as coisas mais lindas, né? Já tem um velho ditado que fala isso.
E eu acho que essa canção realmente foi uma experiência num momento bem cruel da minha vida. Passei por uns períodos de ansiedade. Nossa. Né? Hoje eu trabalho com jovens na escola que eu trabalho. Eu tenho vários... Já cheguei naquela época também de me cortar, de ter aquela loucura toda, né? Mas passou. E graças a Deus hoje eu posso ajudar pessoas. E foi nesse momento que essa canção nasceu. Num momento de entrega, num momento em que você não consegue fazer nada sozinho. Porque a Bíblia diz isso, né? Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E essa música fala totalmente de dependência, do cuidado de Deus em relação a nós. Né? Amém. Então, realmente, estamos aos cuidados do nosso Deus. Amém. Vamos de musical? Vamos lá. Alegrar o pessoal de casa. Então, fica aí com o musical da Dani Godoy. Quem sou eu pra entender teus caminhos, tua vontade está tão além do que eu sei, mais alto que o céu, mais fundo que o mar, teus pensamentos quem pode alcançar? Eu me rendo a ti, eu aceito teu querer, não importa o que vai acontecer, quero olhar só pra você, e eu me lanço aos teus cuidados, sei que nos teus braços eu segura estou, em ti eu tenho tudo que eu preciso. Pelos caminhos que andei em busca de amor e ser alguém, só encontrei a dor. Agora sei que não preciso das migalhas que este mundo dá. Se eu tenho você, eu tenho tudo. Eu aceito teu querer, não importa o que vai acontecer, quero olhar só pra você, e eu me lanço aos teus cuidados, sei que nos teus braços eu seguro estou, em ti eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que tenho e o que sou, eu confio, eu entrego a ti. Suficiente és pra mim. Tudo que tenho e o que sou, eu confio, eu entrego a ti. Suficiente és pra mim, Jesus. Eu aceito o que vai acontecer. Eu me lanço aos teus cuidados, sei que nos teus braços eu segura estou, em ti eu tenho tudo que eu preciso. Glória a Deus. E é interessante, Dani, a gente tocar num assunto que já foi tocado na primeira parte, né, no primeiro bloco desse programa, que foi sobre a ansiedade. E a gente nem pastor que conversou estava aqui- antes, hein? Olha só. Sim, não foi nem combinado. O pastor que estava aqui, né, o Kainan, ele também passou por um momento de ansiedade, foi recente até, inclusive. Olha só. Ele deu o testemunho dele, porque nós, mesmo crescendo na igreja, mesmo aceitando Jesus Cristo como o suficiente Salvador, nós estamos sujeitos a passar por alguns problemas. E como foi para você
foi passar, você já falou, né? Foi um momento muito doloroso, mas como foi superar esse momento para você? Eu não vou falar pra você que, nossa, tô 100% ainda, né? Houve um tempo na minha vida que teve algumas coisas bem profundas, bem difíceis que eu precisei lidar. E daí isso desencadeou, né, essas coisas. E eu vou confessar pra você que eu sempre tive um pensamento que eu acho que é muito errado, que é muito espiritual. Então eu achava que a pessoa que tá num estado desse, nossa, ela tá longe de Deus, ou ela não tá buscando da forma que era pra buscar, ela tá vazia, por isso que ela tá dessa forma. Eu pensava isso a respeito de mim mesma. Não tô sabendo lidar, eu não tô orando direito, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas como vocês falaram, a gente tá no mundo e a gente tá sujeito, a gente é carne, né? Corpo, alma e espírito, e tudo isso é um conjunto. Então não tem como a gente cuidar só do espiritual, cuidar só do corpo, tem que cuidar do conjunto, né? E nesse momento eu pensava um pouco dessa forma, que às vezes a gente se sente até em pecado, sabe? Nossa, eu tô... Mas não é. Não. E aí eu busquei a psicanálise, né? Que meu pastor na época, ele era psicanalista, ele é ainda psicanalista. Seu pastor ainda hoje? Hoje mais não, mas assim, na época em que eu mais precisei. Então, assim, eu acho que foi muito importante, sabe? Eu ter aceito isso. E eu ter dado início mesmo na terapia, que eu acho que foi o que mais me ajudou. Eu precisei no comecinho tomar também alguns remédios. Eu fiquei um pouco em negação no começo porque eu passei muito mal com os remédios que eu tomei e tal, e acabei. Mas aí depois com as terapias, daí eu faço até hoje, tá? Hoje eu faço com uma outra pessoa, mas eu acho que eu não vou deixar de fazer nunca, porque é uma coisa muito boa, eu acho que é muito válido. E o Espírito Santo, com certeza, a gente dando o nosso passo, fazendo a nossa parte, o Espírito Santo faz a dele, Deus faz a dele, e tudo vai se resolvendo, e tudo na nossa vida, nada é desperdiçado. Eu acho que tudo nas mãos de Deus é muito pedagógico. Então, tudo que a gente passar, mesmo quando a gente acha, nossa, acabou minha vida, é o fim, eu não queria ter passado por isso, mas aí Deus vai pegar aquele material e ele vai usar para a glória dele, né? Vai virar algo de importância que mais para frente você vai encontrar. Eu vou encontrar outras Danis. Hoje eu trabalho numa escola estadual, então é de 6º ano até o ensino médio. Então eu falo bastante com adolescentes, e às vezes tem aquele adolescente em crise, em ataque de pânico ali, eu sei como ajudar, eu sei como resolver, eu sei como aconselhar, porque eu já passei por este caminho e graças a Deus o Senhor me deu força e eu também posso dar força para outras pessoas, né? E acaba que a pessoa recorre mesmo, porque além de ver o brilho do Espírito Santo, parece que a pessoa sente, né? Eu pelo menos comigo é assim. Parece que a situação que eu menos queria pensar, porque acabou de acontecer comigo, ou então porque eu senti aquilo, aí vem a pessoa com um problema parecido, com a situação parecida. E às vezes você tá vivendo ainda, você fala, meu Deus, e aquilo que a gente recebe de Deus, a gente tem poder para utilizar também. Quando você estava ministrando, veio o versículo no meu coração, né? Quando Jesus fala com os discípulos, né? Se eles também querem se retirar da presença dele. Então, em João 6,68, diz assim: Respondeu-lhe, pois, Jesus, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Maravilhoso. Então não tem pra gente... Não tem pra onde a gente correr. Não tem pra onde correr. E você comentou algo muito importante, que muitas vezes, ainda mais o pessoal mais antigo, eu lembro que a minha mãe falava isso, de, isso é falta de Deus, essa tristeza. Ainda tem, né, esse tipo de pensamento, né, mas a gente tá evoluindo, graças a Deus. E é importante cuidar do emocional, do espiritual, e do emocional, do espiritual e do físico também. Com certeza. Tudo anda junto, né? É verdade. Então a maneira de superar isso realmente... Tudo alinhado. Deixar tudo alinhado, deixa tudo nas mãos do Senhor Jesus. Mesmo porque a gente precisa estar bem, né? Pra poder fazer aquilo que o Senhor chamou. E não adianta a gente querer estar quebrado e querer estar fazendo as coisas. Então a gente tem que, se precisar parar, a gente dá uma pausa, né? Que eu já fiz isso e se precisar eu faço novamente. Porque é muito válido. A gente nunca tá perdendo. Com Deus a gente não perde nada, né? Deus sempre usa pra glória dele. Também tem uma canção da Graça que fala que algo bom está surgindo, né? De aprender uma lição no final de tudo. É isso aí. E legal que no programa de hoje, eu senti algo no meu coração que é realmente para falar para o pessoal de casa que está passando por um momento desse. E aí me veio no coração João 9, no versículo 1, que diz: Caminhando Jesus viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, as pessoas podem até julgar, falar, não, você está passando por essa dificuldade porque você pecou, porque você errou, porque você fez alguma coisa que Deus não estava de acordo. Mas olha a resposta de Jesus. E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Exatamente. Então, se você está passando por um momento assim de dificuldade, de ansiedade, de depressão, de enfermidades ou uma crise financeira, fique em paz. Está sendo assim, mas Deus vai se manifestar a seu favor em nome de Jesus. Amém. Isso é muito importante falar com os jovens, porque é realmente o público-alvo, digamos assim, do diabo. Tá? É. Porque hoje, querendo ou não, daqui a 50 anos, as pessoas que têm 50 anos hoje vai ter 100 anos. Eita. Então, o diabo vai tentar atacar os jovens hoje, porque lá na frente, os jovens que vão sustentar os próximos jovens, as próximas crianças que virão. verdade. Então, se você está passando por qualquer dificuldade, eu repito, fique em paz, porque é para Deus se manifestar na sua vida, tá bom? Agora, voltando aos assuntos, como está sendo também trabalhar na escola, assim, lidar com os jovens? Eles todos sabem lá que você tem o trabalho musical ou não? A maioria sabe, né? Eu costumo não misturar muito, né? Então, na escola a gente tem que ter um pouquinho mais de ética, não pode muito. Mas eles acabam achando a gente nas redes sociais, né, gente? TikTok, acaba descobrindo, né? Eu faço bastante eventos na cidade, né? Que nem agora teve a Festa do Figo, que é uma festa que é aberta a todos. E, então, daí eu tenho tido essa oportunidade de estar cantando, evangelizando, que eu creio que isso é o máximo, gente. Isso é o que eu quero pra minha vida. Assim, quanto mais eu faço, mais eu tenho certeza disso. Que cantar na igreja é muito bom. Eu amo, porque o povo vem junto. É muito bom você ter essa missão de levar o povo à adoração, de né, trazer realmente o céu na terra, né? Alinhar tudo. Mas aí, quando você tá num evento desse, que é evangelístico, tem todo tipo de pessoas ali. Sabe? Tem uma pessoa que talvez jamais entraria dentro de uma igreja, então isso é muito especial. E aí eu acabo encontrando o pessoalzinho da escola, né? Principalmente em Valinhos, que é muito pequeno, né? Então todo mundo se conhece, todo mundo se vê. Então tem deles? isso assim, Dona, você canta, você é famosa. Canta pra gente aí. Tem isso, eu sempre canto, Assim, eu né? quero uma Sempre... foto depois. Nos trabalhos que tem na escola, ano passado eu cantei na trilha antirracista, antirracismo, na verdade. E daí sempre que eles descobrem, os professores também, eles dão um jeito de colocar a gente pra fazer alguma coisa, né? Já explora os outros talentos também, né? Tem. E fala um pouquinho pra gente sobre a música Imerecido Amor, que é outra canção linda. Que benção. Conta pra gente como ficou um pouco dessa canção. Essa canção também foi na mesma época do Aos Teus Cuidados, gente. Pra você, foi uma época... ela se chamava no começo Maravilhosa Graça. E um amigo meu gravou ela, porque eu fiz ela, só que na época eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de gravar ela. Eu gostaria muito de gravar, mas aí eu não consegui. Então quem gravou foi um amigo meu, que ficou muito lindo também na voz dele, chamava Maravilhosa Graça. Aí eu recebi um convite ano passado da gravadora Vivace Music para gravar um DVD, gente, porque Deus faz, porque Deus é fiel e maravilhoso. E foi uma gravação ao vivo, com banda, assim, foi muito gostoso, sabe, assim, na Fazenda Vassoural em Itu. Então foi um negócio bem diferente de tudo que eu já tinha feito, foi bem legal. E aí eu apresentei essa música para eles, que foi na hora, assim, eles aceitaram. E eu pedi uma versão mais worship, porque a outra versão ficou diferente, assim, ficou mais adoração. De uma roupagem nova. Mas de uma outra cara, né? Ai, que bacana. Então aí ele pegou uma pegada assim mais diferente. E aí precisou mudar o nome, porque uma cantora já tinha lançado uma Maravilhosa Graça, então ficou Imerecido Amor, mas a canção fala das duas coisas, né? Que é da maravilhosa graça que nos alcançou, que nós não merecíamos esse amor, não merecíamos esse perdão, não merecemos as bênçãos de Deus, gente, porque a gente já nasce no pecado, a gente já nasce falho. Se a gente falar que a gente não peca, a gente já pecou, né? Então, assim, tudo que Deus tem pra mim, os planos, as coisas que Ele faz, a gente não merece, mas Ele faz, porque Ele é fiel, porque Ele é Pai, porque Ele é maravilhoso. Amém. E essa canção fala sobre isso. Glória a Deus. Então vamos de musical agora, com a Dani Godoy cantando Imerecido Amor, que o Senhor possa te alcançar nesse momento, em nome de Jesus. Maravilhosa graça que me alcançou, maravilhoso sangue que me restaurou. Estava eu perdido, miserável pecador, andando tão sem rumo, mas me encontrou. Nada merecia, mas Ele
nova chance. Sim, ele me olhou. O inexplicável amor. Graça, maravilhosa graça, merecido amor que Deus tem por mim. Sangue, o preço foi o sangue, gravando meus pecados na cruz. Me purificou Jesus. E já não há mais condenação para aqueles que estão em ti. Não há culpas, não há mais o que temer. E por mais que alguém tente explicar, não tem como compreender tão inexplicável amor que me alcançou. Graça, maravilhosa graça, imerecido amor que Deus tem por mim. Sangue, o preço foi o sangue, gravando meus pecados na cruz. Me purificou Jesus. Me purificou Aleluia. Ô, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. E, Dani, conta pra gente também como foi a transição de uma pessoa que gostava de cantar para realmente uma pessoa que se lançou na carreira musical, os desafios novos, como foi lidar com produtores, produção, tudo isso. Como Hoje foi pra eu você? amo, né? Mas é uma coisa assim que eu não esperava pra minha vida. Eu sempre fui muito assim, vamos dizer assim, pobrinha financeiramente. Eu não tinha dinheiro pra nada. Não tinha mesmo. Nasci numa família muito humilde, assim. Então, eu não tinha pretensão, não tinha sonho de nada. Eu sempre amei cantar na igreja, fazer parte do Ministério de Louvor, de dança, de tudo que eu poderia Tava em estar, todo né? lugar. Participar. Mas aí isso veio, eu fiquei um tempo desviada, porque assim, eu me casei muito cedo, como eu falei pra vocês. Foi algumas decisões que eu tomei que hoje eu não tomaria. Graças a Deus eu ainda estou com meu esposo, deu tudo certo, né? Mas assim, eu não falaria pra um jovem hoje se casar aos 16 anos, porque é loucura, gente, não faça isso, por favor. Eu tive filhos muito nova, então assim, com 17 anos eu tive um, com 19 tive outro, depois eu tive outro. Então eu tenho 3 filhos. Graças a Deus eu consegui, nada disso me impediu de fluir no Senhor, mas foi mais difícil, não vou mentir pra vocês, que poderia ter sido mais fácil. Então, eu fiquei desviada um tempo da igreja, depois que eu casei, eu saí assim, não fiz nada de errado, mas assim, eu não ia mais na igreja, larguei, abandonei. E eu fui voltar quando eu já tinha o meu filho pequenininho, ele ficava muito doente, muito doente, muito doente. E quando foi em 2013, eu recebi um convite do meu irmão para ir num congresso de jovens para ver a Soraya Moraes. E daí eu fui só para ver ela. E naquele culto estava tendo um teatro, para você ver a importância, né, dos ministérios na igreja, estava tendo um teatro sobre o juízo final. Gente, para quem tá desviado assistir um teatro do juízo final, misericórdia. Eu falei, Vai dar não, um susto, eu não né? quero mais ficar distante do meu Deus, eu não quero passar por isso, eu não quero. E daí na outra semana eu já fui novamente e daí Deus usou o apóstolo naquela noite. Eu não conhecia profecia nas igrejas que eu fui anteriormente, não tinha esse tipo de coisa, então assim, eu não... Foi uma coisa assim que Deus usou ele profundamente para falar coisas específicas que eu estava vivendo e falou, a partir de hoje o inimigo não toca nos seus. E daquele dia em diante até hoje, meus irmãos, eu tenho o meu Breninho lá, que ele é saudável, meu filho não tem mais nada. E eu posso dizer para você que foi um testemunho. E dali para frente eu fiquei. E o Senhor começou, quando eu firmei, o Senhor começou a fazer as promessas em relação à música. E não somente de eu cantar na igreja, mas de que realmente o Senhor tinha algo externo. Ele falou, eu te chamei para fazer história. Me lembro até hoje dessa profecia, te chamei para fazer história.
eu recebi uma profecia, né, de que eu iria gravar um CD que não ia demorar muito, que ia vir de longe. A gente espera de empresário, a gente espera sei lá, de qualquer coisa grande, mas a gente não espera de coisa simples, né? E veio essa gravação de algo simples que aconteceu. Meu sogro tinha perdido um tio dele que ele nunca mais tinha visto, achou no Facebook, a gente foi, se encontrou em Santa Bárbara do Oeste. A gente começou a se conversar e tudo mais, e a esposa dele tinha arrancado a perna, porque ela teve um problema e teve que amputar a perna, e ela sempre foi muito ativa. Ela falou, Dani, eu vou até o fim do mundo se você me ajudar a conseguir uma perna mecânica pra mim, pra conseguir uma gravação pra você, porque eu amo o seu trabalho, eu quero te ajudar, mas como você é de uma igreja grande e tudo mais, eu gostaria que você pedisse lá na igreja, sei lá, alguma forma, uma vaquinha, sei lá, pra me ajudar. E se eu ficar de pé de novo, eu prometo pra você que eu vou andando até o fim do mundo pra conseguir uma gravação. Gente, foi muito assim, eu não cheguei nem a falar com o pastor nem com ninguém. A minha cunhada trabalhava numa empresa de prótese, ela comentou com o patrão dela sobre essa mulher, ele doou a prótese. Que é quase 20 mil reais, se não for mais. É um dinheiro que eu nunca teria, assim, naquela época, né? E essa mulher cumpriu a promessa. Ela foi atrás de um estúdio, ela conseguiu a gravação. Ela era mais humilde do que eu, mas eles receberam na época. Olha como que Deus vai fazendo tudo, né? Foi liberada uma herança. E daí, desse dinheiro, o Senhor falou com eles. Eles são da congregação cristã do Brasil, que não tem um costume assim. Eles não têm essa coisa de cantor, né? É tudo diferente. Só que Deus tocou e falou com eles, financia esse projeto pra ela, porque eu tô no meio do negócio. E eles financiaram meu primeiro CD. E foi desse primeiro CD que as portas foram se abrindo. Eu fiz o meu primeiro show ao vivo com banda lá em Americana, que foi na Expo Chocomilho na época, que eu não tinha experiência assim, né, de show. Então foi minha primeira experiência com show ao vivo. E aí daí pra frente, meu irmão foi, depois eu gravei outro trabalho e foi vindo. Depois veio a hit, veio várias coisas e daí vai agregando, né? A gente vai ficando um pouquinho mais conhecido, o pessoal vai conhecendo mais o nosso trabalho. E aí a Vivace, né, que me chamou ano passado para fazer o DVD no meio do ano, que foi lançado a Merecido Amor. E em dezembro eu recebi outro convite deles. Eu não tinha condição, não tinha dinheiro, mas o Senhor, gente, Ele é perfeito. E quando Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala, né? E quando a gente está dentro do propósito, a gente está entendendo o foco, você pode ficar tranquilo, o Senhor, Ele vai encaminhar todas as coisas. E eu recebi esse convite, a gente gravou em dezembro. E vai ser lançado agora em fevereiro. A canção Sei Que Tudo Podes. É uma canção que muda 3 vezes de ritmo. É uma versão em português da canção Do You Can... Esqueci o nome. Não vou falar agora, me arriscar, porque eu vou... Mas é da minha amiga Julia Taylor, que ela permitiu eu gravar essa canção. E tá muito legal, gente. Então, foi um DVDzão assim, ó, com orquestra, com tudo. Uau. Que bênção, gente. Novidade chegando aí, então Tá você pra não lançar. pode perder. Por isso, acho que muito vale você passar pro pessoal agora Sim, suas redes sim. sociais para o pessoal acompanhar Com o certeza. lançamento. Bom, você me acha mais fácil no Instagram, que é o que eu uso mais, que é @DaniGodoyOficial. Aí as demais redes, plataformas, tudo Dani Godoy, tudo com I, tá, gente? Dani Godoy. E os telefones para contato? Pode passar o telefone para contato. Eu sou de Valinhos, estou em 19, o DDD 99573-3571, tá bom? Para você agendar, para shows, eventos, para o que você precisar ir para tua igreja. Agenda aberta para esse mês, aberta. para março Tá também. tranquilo. Todo mundo Tá bom? chama aí. É isso aí. Em nome de Jesus e Deus vai honrando, vai Amém. preparando os caminhos. Dani, a gente vai finalizar agora a programação, então Legal. eu já vou deixar aqui meu abraço pro pessoal de casa, agradecer vocês muito por ter acompanhado mais uma vez a gente aqui no Movimento Jovem. É sempre uma honra ser recebido na casa de vocês e aqui fica o meu abraço em nome de Jesus. Fica aí você para todas as senhorinhas que param a gente na igreja. Isso mesmo. Um abraço para você, minha irmã. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E bom, aqui fica o meu abraço. Maria? Amém. Eu também quero mandar um abraço especial, na verdade, 2 abraços especiais. Pra irmã Neta, que é lá do Jardim Carumbé, ela é obreira da nossa igreja. Então, um beijo, irmã Neta. Eu sei que você sempre acompanha. E também o Pedrinho, que é irmão da minha amiga Pamela, que também sempre acompanha. E ela falou pra mim, me abordou outro dia na igreja, falando assim: meu irmão assistiu, falou que eu tenho uma amiga do coral que aparece na TV. Eu falei: eita, Jesus, negócio sério. Eu acho engraçado quando alguém reconhece. Mas um beijo e obrigado por todo mundo que acompanhou até o final. E Dani, pode mandar seu abraço também, pessoal de Bom, casa. eu também quero agradecer minha mãe, minha avó, minha tia, meu pai, meu irmão. Brincadeira, gente. Que Deus abençoe vocês aí que estavam nos assistindo até agora. Foi uma honra, tá bom? Um beijo pra todo mundo, pra todos vocês, amigos, familiares, tá bom? E é isso. É nóis. Vamos finalizar então com uma canção abençoada? Vamos lá. Tudo posso? Tudo posso. Então Vamos lá. bora. Bora. Assim.
naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelo fogo, eu não temerei.